Olá, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez com Fernando Alberto, sempre por perto, em três pontos, aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, trazendo para você os três pontos de reflexão de hoje. E nos três pontos de hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019, nós pensamos entre a semelhança entre o que aconteceu com Toffoli e aquilo que aconteceu com o Brasil diante da Alemanha, né? A gente já vai falar sobre isso no primeiro ponto. No segundo ponto, nós conversamos sobre um governo que acelera o Brasil, um Supremo que pisa no freio, um Congresso que patina na embreagem e a mídia brasileira que trava tudo. É, e no terceiro ponto, pior que tá não fica, é o que dizia Tiririca como mote de sua campanha. Você vai ver que fica e ele é prova disso. Muito bem, daqui a pouco eu volto com os três pontos de consideração de hoje. Olá, vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. Qual a semelhança ao que aconteceu ao ministro Dias Toffoli e aquilo que aconteceu ao Brasil diante da Alemanha? Você já vai entender. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal considerou legítimo o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público, de tal maneira que nós estamos diante de uma decisão que contraria a tomada de posição do ministro Dias Toffoli em um primeiro momento, quando suspendeu todas as investigações que estavam sob o olhar do antigo COAF. O plenário decidiu hoje que é legítimo esse compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais para fins de investigação criminal da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, que substituiu o antigo COAF, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. A tese de repercussão geral será discutida na próxima quarta-feira, dia 4. O julgamento do recurso extraordinário foi concluído nesta quinta-feira, dia 28, com os votos da ministra Carmen Lúcia, dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o recurso foi julgado procedente para restabelecer sentença condenatória fundamentada em dados compartilhados pela Receita sem prévia autorização judicial. Na sessão de hoje, o ministro Toffoli reajustou seu voto para dar provimento integral ao recurso e restabelecer a sentença. Com a retificação, o presidente ressalvou sua posição pessoal, mas adotou o entendimento da maioria, admitindo que a Receita compartilhe a íntegra do procedimento administrativo fiscal sem autorização judicial. Não teve como fazer o contrário. Até os pares costumeiros de Toffoli ficaram longe da possibilidade de entrar na mesma barca e, de fato, votarem, a não ser Celso de Mello e Marco Aurélio, que ficaram vencidos nessa questão. Foi realmente uma goleada. E essa goleada típica daquela da Alemanha, né? Só que, ao contrário de ela vir contra o Brasil, ela vem a favor do Brasil. Ela também estabelece a continuidade do inquérito relacionado a Flávio Bolsonaro e Queiroz, o que para mim é lícito, é muito importante para podermos ter nessa condição também a continuidade do esclarecimento do que realmente envolve o senador Flávio Bolsonaro. Mas para você, Toffoli, foi duro de engolir, né? Essa goleada aí. É um fato que nem os seus pares quiseram entrar nessa canoa furada, que foi a suspensão que você corroborou durante tanto tempo, pelo menos durante 6 meses, se não me engano,
de 935, por aí, né? 935 processos que foram paralisados, investigações que foram paralisadas por causa de uma decisão tomada num plantão e uma decisão monocrática da sua parte. Tome a goleada, salve a Alemanha, Toffoli. No meu segundo ponto, me lembro de uma canção. Este é um país que vai pra frente, oh, mas na verdade o governo acelera o Brasil, o Supremo pisa no freio, o Congresso patina na embreagem e a mídia procura travar a todo instante. Como é que a gente vai pra frente com tanta gente querendo segurar o avanço da nação? Na realidade, nós temos aí um governo fazendo todos os esforços para colocar o Brasil no palco das principais negociações do mundo, entre todos os blocos, procurando estabelecer parceiros e investidores de diversos países, abrindo-se para negociar com o mundo, dando sinalizações de mexidas sérias no ambiente interno, como a reforma da Previdência e outras coisas para colocar a casa em ordem. E aqui dentro é que nós temos os nossos principais inimigos, quando a gente devia ter os inimigos competidores lá fora. Porque, na verdade, na relação comercial do Brasil com outros países do mundo é que deveria esperar-se uma guerra em sentido contrário, mas ela não acontece lá fora, ela acontece aqui dentro. Veja bem, com as decisões do Supremo trazendo a condição da insegurança jurídica e afastando os investidores da nação. É só pegar o gráfico que aconteceu na tomada de decisões ou nas tomadas de decisões de Dias Toffoli e especialmente com relação à situação do COAF, que já trouxe uma certa desconfiança aos investidores estrangeiros, e muito mais com relação a essa questão da prisão em segunda instância, quando o Brasil estava arrumando para um pleno combate à corrupção e, na realidade, a sinalização do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que aqui no Brasil é muito fácil alguém praticar a conduta criminosa e esperar a prescrição da sua conduta ou da sua possível punibilidade. De toda forma, nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem dado sinalizações cada vez mais escabrosas na direção daquilo que deveria ser a sua participação para ajudar a colocar o país na reta da moralidade. Nós temos ainda um Congresso Nacional, onde os dois líderes do Congresso são citados em investigações e também poupados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos um deles, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que na realidade também citado em investigações, e muito mais Maia, que, presidindo a Câmara, também faz de tudo para que passem os assuntos de seu interesse imediato, mas que sejam postergados todos os assuntos que dizem respeito à possível punibilidade dos atores políticos, especialmente aqueles inseridos na Câmara ou no Senado, que estão aí com risco de estarem enquadrados não só na lei da ficha limpa, mas enquadrados também nos gráficos das investigações da corrupção de colarinho branco. Logicamente, gente assim jamais vai apoiar o PECs ou projetos de lei ligados à manutenção da prisão em segunda instância. Nós estamos aí tomados por bandidos, né, que estão querendo simplesmente ocultar-se. Grande parte desse Congresso que aí está não tem vontade política de que a punibilidade, a responsabilidade criminal seja efetivada tão rapidamente quanto deva ser.
Isso tem sido uma vergonha para a nossa nação e também uma sinalização que afugenta investidores, porque é um país que não é sério no tratamento do combate à corrupção, será sério em negociações bilaterais, trilaterais ou com blocos. Na realidade, essa paira sobre o Brasil ainda a nuvem da insegurança. Nesse sentido, nós temos uma dificuldade de ampliar, gerar uma amplitude de laços colaterais de negociações com investidores sérios e que querem colocar os seus recursos aqui. Ainda temos uma mídia que ajuda a fazer isso de uma maneira absurda. Logicamente que a gente sabe que quem está capitaneando isso é a Rede Globo e pelos interesses que todos já conhecem. No entanto, nós temos outros setores midiáticos que fazem o mesmo, trabalham contra a nação. Eu me lembro muito bem que esses mesmos setores, enquanto o Brasil estava sendo destruído por Dilma, por Lula, estavam ganhando muito, lucrando muito e ficavam caladinhos com relação a tudo que acontecia. Aliás, só elogiavam os passos desses governos, comprados que por eles estavam. De toda forma, contra tudo isso, temos nós, os brasileiros, a responsabilidade de acompanhar de perto e entender o que está acontecendo na nação e observar os países que têm saído desta cegueira que foi implementada de maneira ideológica ou de maneira estabelecida por interesses financeiros e a gente realmente lutar, continuar lutando, seja nas mídias sociais, seja nas ruas, seja onde pudermos nos manifestar, que nós estamos pressionando aqueles que dizem nos representar a mudar essa nação, especialmente no nível relacionado à corrupção e à prática e à punição aos corruptos. Assim a gente vai sinalizar para o mundo que a gente tem um novo país, uma nova nação. E aí? O que você acha disso? Quem disse que pior que tá não fica? Você sabe de quem é esse mote, né? Pois é, foi ele mesmo, Tiririca. Mas pior que tá, fica assim. E fica pior com ele. Nós temos a informação de que o Ministério Público abriu inquérito para investigar o uso de fundos públicos para viagens particulares de Tiririca. O inquérito civil foi aberto no último 18 de novembro e os gastos com passagens ultrapassam o valor de R$ 70 mil. Olha só, o Ministério Público Federal em Brasília abriu no último dia 18 de novembro um inquérito civil para investigar o uso irregular de fundos do gabinete do deputado federal Tiririca para a realização de viagens particulares. Eleito para o cargo pelo estado de São Paulo, Tiririca teria comprado com dinheiro público passagens aéreas para o Ceará, onde nasceu. A informação foi publicada pela revista Veja e confirmada também pela reportagem da época. O regimento interno da Câmara estabelece que todos os recursos destinados à viagem dos políticos precisam ser justificados com atividades relativas ao exercício do mandato ou com locomoções para a base eleitoral de origem. Em nenhuma hipótese, as regras prevêem o uso dos fundos para benefício pessoal ou em viagens particulares. O fato é que ele o fez e isso está sendo rastreado. No total, 50 bilhetes foram emitidos pelos assessores, a maioria para as cidades de São Paulo, estado pelo qual Tiririca é eleito. Apesar disso, 20 das passagens foram para o aeroporto de Fortaleza. Ainda segundo o colunista que fez a matéria, Tiririca gastou neste ano 57.800 de sua cota parlamentar com passagens para o Ceará. Foram 54 viagens registradas de janeiro
até agora. Pois é, minha gente. Na verdade, nós temos aí essa reportagem na revista Época, trazendo toda a condição daquilo que Tiririca fez para utilizar os recursos que deveriam ser gastos em relação ao seu mandato. Mas, ao que parece, estavam sendo gastos não apenas para isso, mas também para o lançamento dos seus shows, e muitos deles acontecendo em outros lugares, né, que não fossem estabelecidos também dentro do contexto aqui do trabalho como deputado federal. Pois é, gente, pior que tá, fica assim. E a prova disso é que ele foi eleito como um voto de revolta. Ele foi eleito muito bem pelo estado de São Paulo como um voto de protesto. E, na realidade, olha o que se tornou o voto de protesto. Por isso, leve a sério, leve muito a sério a maneira como você conduz alguém, seja para uma Câmara de Vereadores, para uma prefeitura, seja para a Assembleia Legislativa do Estado, seja para a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, seja para o Senado Federal, seja para a Presidência da República, para governadores. Tome muito cuidado com o seu voto. Seu voto toca o seu destino, porque o dinheiro aplicado nessas coisas aí e por essa gente poderia estar sendo aplicado na saúde em favor de todos nós, na educação em favor de todos nós, né? Na segurança pública em favor de todos nós, no saneamento básico em favor de todos nós. E nosso dinheiro, que é pago pelos nossos impostos, são conduzidos para esse tipo de coisa. Será que vale a pena? Então vamos pensar nisso e vamos pensar melhor, porque ano que vem tem eleições de novo. E aí a gente tem que ser muito criterioso com quem vai nos representar lá, porque eles, com o nosso voto, são nós no poder. Deixa eu te falar uma coisa: quando você faz o seu voto, você alinha o seu caráter àquele a quem você apoia. É simples assim. Pense nisso e vote certo. Um grande abraço, terminamos aqui hoje. Fernando Alberto sempre por perto, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Um grande abraço e até a próxima vez, que deve ser, se Deus quiser, segunda-feira, quando traremos mais uma vez Fernando Alberto sempre por perto, em 3 pontos.